Sentiu essa informação nas redes sociais. Recordo que o avançado termina contrato com os azuis e brancos no final da época. O Futebol Clube do Porto vai pagar cerca de 10 milhões de euros em prémios caso conquiste o campeonato. A informação foi avançada por Fernando Gomes, administrador da SAD Portista. Recordo que o Futebol Clube do Porto está a 4 pontos do líder Sporting. O dirigente revelou ainda que o grande desafio do clube nos próximos anos é baixar os custos salariais. O objetivo é poupar 15 milhões de euros por ano. No final do jogo com o Vitória de Guimarães, o Futebol Clube do Porto fez a habitual roda. Nas imagens é possível ver Sérgio Conceição sorridente depois deste triunfo do Futebol Clube do Porto. Menos sorridente depois, na sala de imprensa, Sérgio Conceição arrasou a arbitragem do Futebol Clube do Porto Vitória de Guimarães. O treinador reclamou 3 penaltis e disse ainda esperar que toda a gente esteja sóbria na reta final do campeonato para que este seja decidido dentro de campo. Sérgio Conceição teceu duras críticas ao árbitro e ao vídeo-árbitro. O técnico afirmou, e estou a citar, que quem está sentado numa cadeira conseguiria ver perfeitamente que os 3 lances eram penalti. O Futebol Clube do Porto venceu o jogo com o Vitória de Guimarães por 1-0, segue na perseguição ao primeiro lugar ocupado do Sport. Artur Soares Dias foi o árbitro escolhido para o Sporting Braga Sporting de domingo. O juiz da Associação de Futebol do Porto, que esteve ontem no jogo do Benfica em Portimão, vai estar no jogo grande da jornada 29. Soares Dias vai contar com o apoio de Tiago Martins como vídeo-árbitro. Já o Moreirense Futebol Clube do Porto terá como árbitro Hugo Miguel e como VAR António Nobre. Quanto ao jogo do Benfica com o Santa Clara de segunda-feira, a arbitragem de Hélder Malheiro, Luís Godinho será o VAR. Coates é o central mais goleador do Sporting neste século. O jogador uruguaio voltou a marcar frente ao Belenenses. Coates já superou Marcos Rojo, Tonel e André Cruz no que diz respeito a golos na Liga. Ao serviço do Sporting, Coates já marcou 5 golos esta época em 27 jogos. Este registro é o melhor deste século na Liga no que diz respeito a centrais do Sporting. Os 5 golos apontados por Coates esta temporada valeram 5 pontos ao Sporting. No total, Coates marcou 23 golos em 234 jogos realizados. Adam sentiu-se aliviado depois do empate marcado por Jovane Cabral. O guarda-redes do Sporting comprometeu no segundo golo do Belenenses ao permitir o golo de Cassierra. O guarda-redes recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem de união após o jogo. Adam admite que foi uma noite desinspirada do Sporting. Ainda assim dá a entender que sentiu alívio pelo ponto conquistado. O Sporting voltou a perder pontos pela 3ª vez nos últimos 4 jogos. Está agora com mais 4 pontos que o Futebol Clube do Porto. Nuno Santos deve regressar ao 11 do Sporting frente ao Braga. O extremo foi importante no empate do Sporting frente ao Belenenses. Saltou do banco e fez a assistência para o gol de Coates. Nuno Santos foi uma das peças fundamentais de Ruben Amorim na primeira metade da temporada. Ultimamente não tem sido a opção devido a alguns problemas físicos. Certo é que a ausência de Nuno Santos do 11 coincidiu com a altura em que o Sporting ultrapassou maiores dificuldades. Recuperado fisicamente, espera-se que o extremo volte à titularidade já no próximo domingo, frente ao Sporting Braga. Bruno Tabata deve falhar o resto da temporada. O brasileiro lesionou-se hoje com gravidade no joelho esquerdo. No entanto, e tendo em conta que falta menos de um mês para o final do campeonato, o jornal Record avança que é praticamente certo que Bruno Tabata não vai recuperar a tempo de ser opção ainda esta temporada. Paulinho vai estar no 11 do Sporting em Braga. Segundo apurou o Correio da Manhã, Ruben Amorim vai manter a aposta, apesar do avançado não ter correspondido às expectativas nos últimos jogos. O treinador do Sporting acredita que o regresso a Braga pode funcionar como motivação para Paulinho. O jogador de 28 anos foi contratado em janeiro, precisamente ao Braga, por 16 milhões de euros. É a contratação mais cara de sempre do clube de Alvalade. Paulinho soma um golo em 8 jogos do Sporting. Cristiano Ronaldo estará a ponderar voltar ao Manchester United. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Ronaldo vê como hipótese um regresso ao Manchester United na próxima época, clube que representou
entre 2003 e 2009. De acordo com a notícia, o internacional português está disposto a reduzir o salário. Ronaldo recebe cerca de 31 milhões anuais. Para facilitar o negócio com o Manchester United, Ronaldo terá estipulado uma fasquia mínima de 20 milhões por época. A eventual troca com o Pogba é a hipótese do agrado da Juventus. Há 12 jornadas que o Futebol Clube do Porto não estava tão próximo da liderança. A equipa de Sérgio Conceição aproveitou o empate do Sporting para encurtar para 4 pontos a desvantagem para o líder. O Futebol Clube do Porto está há 22 jornadas sem perder na Liga, nas quais soma 17 vitórias. O ainda campeão em título está há 4 jogos consecutivos sem sofrer golos no Estádio do Dragão. Um avião sobrevoou hoje a Academia do Sporting com uma mensagem de apoio para a equipa leonina. Os adeptos fizeram questão de incentivar os jogadores para as poucas jornadas que faltam do campeonato. Enviaram um avião com a seguinte mensagem, que passo a ler: mais do que nunca, nós acreditamos. Recordo que o Sporting tem perdido vários pontos nos últimos jogos, viu a liderança reduzida de 10 para 4 pontos de distância para o segundo lugar. O próximo jogo do Sporting é frente ao Sporting Braga no próximo domingo, e com esse jogo em vista abrimos a nossa conversa nesta Ligador com o Paulo Futre, o João Malheiro, também o Otávio Lopes e o Manuel Queiroz. Muito boa noite aos 4. Relembro que têm os microfones sempre abertos para poderem intervir sempre que entenderem. Paulo Futre, comece por ti. Está completamente em aberto este campeonato depois da última jornada? Andréa, João, Otávio, Manel, a todos lá em casa, muito boa noite. Eu acho que enquanto matematicamente não houver um campeão, está-se a bem aberto. Está-se a bem aberto. Mas a almofada do Sporting já foi bem maior, já teve 10 pontos de vantagem, agora está apenas a 4. Neste momento, e quando toda a gente achava que o Sporting já era campeão, apesar de não admitir, achas que agora as circunstâncias mudaram? Já é mais difícil que esse cenário se concretize? Continua com 4 pontos de diferença. E eu estou de acordo com o Sérgio. Imparcialidade a partir de agora, não? Ou melhor, estou a ver muitos. Normalmente, eu sei como é que isto funciona, não? Há aqui um mistério que eu conheço desde o meu segundo ano na Espanha, quando era capitão. Há 33 anos que conheço este mistério, não? Mas não estava à espera que aconteça em Espanha, aconteça aqui. Mas não acontece nunca nas últimas jornadas. E está a acontecer, por isso... Festa a erros de arbitragem, é isso? Estás-te a referir ao que exatamente? Claro. O que é que acontece? São erros de arbitragem. Claro. Achas que está a acontecer mais nos últimos jogos do que aconteceu no início da época? Estamos na mesma linha. E não pode ser, não é? Não pode ser. Eu conheci, eu tenho um grupo de amigos, de 3 amigos, 3 grandes jornalistas espanhóis. Dois deles do Atlético, um deles fanático do Real Madrid, que defende o Real numa televisão, e outro do Atlético que defende o Atlético noutra televisão. E chamamos a este mistério, que é o mistério das alcantarilhas, não é? Que é o mistério dos esgotos. Porque vimos isto ao contrário, não é? E eu descobri isto, vi este mistério com 22 anos, tinha eu. Quando uma equipa em Espanha é como aqui. O Real Madrid, mas nos anos 80 era muito pior, que eram ladrões para cima aos árbitros, não é? Nos anos... Manel, nos anos 80, finais, o Real Madrid ganhava com um erro a seu favor, João, Andréa, Manel e Otávio, todos lá em casa, com um erro a seu favor, um escândalo a seu favor, caladinho, não é? Caladinho, o Mendonça nada, tudo calminho, não há nada, os adeptos do Real Madrid felizes ganharam, e o Núñez e o Gil e Gil, não é? A chamar-lhes ladrões, não é? Os árbitros, como é que é possível? Não? Depois, há um espaço de 6 jornadas, porque a oitava já é muito tarde, não é? Em 6 jornadas seguintes, se o Real Madrid fosse roubado, entre aspas, ou prejudicado, ia-se queixar, como aqui. Como é que é possível isto? Um erro, este ladrão estava a levar depois com o Núñez e com o Gil e Gil, não é? Há 2 semanas, ou há 3, como aqui, não é?
caladinho. Para ti era o melhor árbitro, não é? E agora já são os ladrões, não é? E isto acontecia com os três. Sempre, não. E no meu terceiro ou quarto ano, eu começo a ver aquilo, começo a ver para lá. Pá. Dão-me um bónus, não é? Um escândalo a meu favor, ganhava 3 pontos. Mas nos seguintes, perdia 6, com jogos que era roubado, não é? E eu fui falar com o Gil. Na minha quarta época, chegávamos em Valência, foi neste dia, nunca mais me esqueço, não é? E vou, Presidente, sei lá aqui, olha lá este ciclo do ano passado, não é? Aqui, somámos 3, eram 2 pontos, somámos 3 pontos, um roubo tremendo a nosso favor. Tivemos caladinhos, não é? Se somássemos e depois ganhámos em casa, fomos roubados fora, aqui ganhávamos sempre, ganhámos em casa e fomos roubados outra vez fora, não é? Se nós temos somado um ponto no erro a nosso favor, não é? Tínhamos ganho aqui, já tínhamos 4 pontos. Já tínhamos mais um ponto. E no último que fomos prejudicados, pelo menos empatávamos. Tínhamos mais 2 pontos com o erro a nosso favor, não é? E disse, o Real Madrid também paga portagens, não é? Disse eu, paga. O Barcelona também, mas nós pagamos mais juros. Não é? E ele disse, vamos, Presidente, no momento que, se queremos imparcialidade, no momento que haja um erro grave contra nós, ou um escândalo, saltamos. Vamos dizer isto está mal, este árbitro não pode apitar mais no Campeonato Espanhol, e por nós repetimos este jogo, não é? E ele apanhou, João, o Gil, apanhou a ideia, e eu, deixa-me pensar, diz-me ele, não é? Deixa-me pensar, chega, passou 3 ou 4 dias, balneário, Mestalha. Já 1 hora antes, estava um silêncio tremendo. Eu nunca mais estava na Marquesa, na cama, a ligar aos pés, vem ter comigo. Vem comigo ao Justo, né? Ao Justo do... Eu saio, vou atrás dele e ele para mim. Paulo, ainda estou a pensar. Se ganharmos com o escândalo, está calada. Tudo igual, né? E eu pensei, tranquilo. Tudo igual, então se até hoje. Hoje continua assim, né? Para te dar outro exemplo, não é? O meu filho... Mas Paulo, o que estás a dizer, e deixa-me ver se percebo. Os clubes que até aqui possam ter somado pontos com erros de arbitragem podem vir a pagar a tal portagem não agora deixa nesta explicar reta final? tudo, é impossível explicar, não é? Mas estou a perceber bem o teu raciocínio? Não, deixa-me só terminar. Para tu entenderes bem como é que isto funciona, que é muito difícil, eu estou a falar ao contrário. Normalmente o que é que se vê aí? Eu vejo, mas eu estou nisto há 33 anos, não é? João, quando perdes com erro a teu favor, esperas que amanhã vamos devolver isto. É tudo ao contrário. No fundo é ao contrário, não é? Isto é a maneira de o ver. E os meus amigos e muitas mais pessoas que sabem disto, não é? Agora, Cádiz, Atlético de Madrid, por exemplo, João, 21ª jornada. Ganhámos 4-2. Ficámos a 3 pontos do Real Madrid e do Barcelona. Com menos um jogo. Eu tinha que estar feliz. Mas não podia estar feliz. Na primeira parte, depois de ganhar 2-1. Há um pênalti escandaloso do Coque contra o Atlético, contra a minha equipa. Escandaloso. O árbitro, muito bem, marca pênalti. E vejo ele a fazer isto. E eu, o que está aqui a passar? A fazer assim, a ouvir o VAR. Então não é que vai direito ao VAR. Vai ver as imagens. Eu estava a rezar. Primeira parte, mesmo que o Cádiz empatasse, tínhamos toda a segunda parte para dar a volta. Eu, por favor, então não é aquilo. Para manter a mesma opinião que era penalti, um escândalo. Anulou. Ganhámos o jogo 4-2. Mas estás a falar já desta época? Agora. Na 21ª. João, liga-me o meu filho, logo com o calendário. Eu contei isto aos meus filhos quando eles tinham 22 ou 23 anos, não é? Não contei antes, porque eles quando ganham com o escândalo a favor do Atlético estão felizes, não é? E houve uma vez que vinham cá os dois. Temos que pagar sempre a dívida. Isto não é grátis. Temos que pagar as portagens, não é? Então, e já entraram ali e agora ligam-me louco com os 6 jogos. Pai, onde é que isto vai ser? Real Madrid. O 6 jogo era o Real Madrid. Sabíamos que ia pagar, mas não tanto, não é? Nos próximos 4 jogos, André, João e Otávio, com equipas pequenas, arbitragens
indizíveis. Voaram 7 pontos. 7. Mas explica-me, dando esse exemplo, explica-me se, ou pelo menos, o meu raciocínio, ou aquilo que eu percebi daquilo que estás a dizer, é que olhas agora para esta reta final onde, por exemplo, os 3 grandes vão pagar as tais portagens, é isso? Estás a entender mal, Andréa? Se dão um grande favor, se há um grande erro a teu favor, vão pagá-lo. Se há um grande erro, porque nunca houve. Vamos lá ver, se vês o campeonato este ano em Portugal, todos pagaram portagens, até tal o Sporting, assim rápido, ganha ao Moreirense com um golo. Com o braço o gol não empatou aos 8 minutos, que eu disse logo, não. Eu como sportingista disse, não marques, porque havia muito tempo, né? 8, não marques. Marcou, ganhámos 2-1, mas eu, caladinho, e quem sabe disto, temos de pagar a portagem. Logo no jogo seguinte, Famalicão, não falha, pau, pagámos logo a portagem. Farense, em casa, último minuto, há 2 penaltis na mesma jogada. Sobre o Coates, claríssimo, e o outro que eles marcam é um escândalo, não é? Não falha. 3 jogos depois, Rio Ave. Paulo, então eu acho que estou a perceber bem. O que tu estás a dizer é que os erros são compensados depois, mais tarde, é isso? João, não sei se me podes ajudar, mas é isto que eu estou a perceber daquilo que o Paulo está... Falta-me pouca, se não me deixas terminar, não vais lá. Isto é ao contrário, não é? O que eu estou a explicar é difícil de... Eu preciso que simplifiques, porque de facto, preciso que me digas se estamos a perceber bem ou não aquilo que estás a dizer. Sim, deixa-me terminar. Estou-te a dizer, quando te dão, não é grátis. Nunca é grátis. Em Espanha e em Portugal. Não é? E depois houve uma resposta de um árbitro, do grande árbitro espanhol, a um amigo, eles não fazem isto de propósito. Isto é um mistério, mas riem-se com isto. Porque no fundo, o que é que eles fazem? Isto é o que ele diz, nunca fizemos de propósito. Mas sabes o que é o maior prazer deste árbitro, já ex-árbitro, que tinha com o seu grupo de amigos, dos mais amigos de árbitros, que era, chamam-nos ladrões quando erramos. Hoje, amanhã, já não sou ladrão. E no fundo, os cúmplices, os grandes ladrões, é quem nos chamou ladrões. Então, isto era o prazer dos árbitros. Mas ele diz, não fazíamos de propósito, porque é um mistério. Deixa-me só terminar, André. O Porto também, e o Benfica também pagaram as portagens, como sempre. Mas, nas últimas 8 ou 10 jornadas não há erros a favor. Porque vais-te queixar à FIFA. Os clubes que estão caladinhos quando é o erro, depois, quando dizem que foram roubados, vão-se queixar à FIFA. Então não te queixaste há 2 semanas ou há 3 e agora estás-te a queixar. Queixa-te à FIFA. Aqui em Portugal, com o VAR, o Porto e o Benfica têm lutado pelo título e não tem havido erros graves, assim, erros gravíssimos ou escândalos nas últimas jornadas. Nem a favor nem contra. Mas eu tenho mais medo do erro a favor, porque aí pagas logo, não é? Aí pagas logo. Aqui ou em Espanha. O que eu quero dizer com isto? Porque é que eu... e volto aqui a dizer, não é? Porque isto é muito difícil de explicar e vim para aqui a semana passada e disse, foi um escândalo o VAR não mandar revisar o penalti do Giovane contra o Famalicão. E foi um escândalo, e volto a repetir, e sou sócio 5027 do Sporting. Foi um escândalo o VAR não mandar repetir o penalti do Mendes em Faro. Um escândalo. Volto a repetir e vou repetir, é um escândalo. Mas, a partir de agora, eu nem estava a pensar no Belenenses, não podem vir dizer a mim, que eu disse aqui, como sócio 5027, que eu não me queixei. Não podem me dizer a mim que estavam queixados que o Farense estás a queixar agora. Não podem dizer isto a mim. A mim não podem dizer. Por isso, o que eu lhes peço a todos, eu entendo muito bem isto, que há 33 anos eu entendo as regras. Eu Paulo Futuro, há 33 anos que entendo as regras. Achei muito estranho o que passou em Faro.
Porque, espera, estou a falar para as pessoas que estão a ouvir, que sabem o que eu estou a dizer, e que são eles que decidem isto. Paulo, preciso também de dar a palavra. Não me perguntaste estou a falar de um tema muito importante, não é? Andréia, já não falo mais depois. Não, falas, prometo que não falo mais. Prometo que não falo mais. Estou a falar de um tema muito importante. Mas então os árbitros são honestos, mas as coisas é que saem assim ou são desonestos? Deixa-me só terminar, Manel, já te respondo tudo. Não, é que esse é que é o... Não, já te respondo. Manel, é a lei da compensação, é a lei da compensação, Manel. Mas ao contrário, já te porque respondo acontece assim, não porque seja determinado por alguém. Manel, deixa-me terminar, faz favor. Faz depois as perguntas que quiseres. Responda todas com provas. Com provas. Mas deixa-me aqui, Manel. O Sporting... Já não falo mais sobre o Sporting, como Sportingista hoje. Não? Como sócio, 2027, os miúdos, estes miúdos, por isso fiquei preocupado a semana passada, estes miúdos e este gênio treinador não me parecem, já estão em paz. Famalicão não mandou avisar do Giovane. Em Faro não mandou avisar do Nuno Mendes. Estão em paz. Está tudo em paz, não tenho pagado portagens. Por isso, o que lhes penso aqui, que sejam imparciais. Estamos na parte final do campeonato. Isto quem manda hoje no futebol, ao poder, são os vagos. Eu estive lá a fazer um texto e passei com nota 10. Por favor, tenham calma. Muito bem. Nós, Andréia... Paulinho, preciso também de distribuir o jogo aqui. Deixa-me terminar, eu não falo mais. Força. Isto é muito importante a mensagem que estou a mandar, não é? Por favor, estamos o que é que o Sérgio disse? O Sérgio também pediu... O que é que disse? Que Deixa-me os terminar. árbitros fossem sóbrios. Deixa-me terminar. Nós, portugueses, temos tempo. Tenham calma, vejam as jogadas. Tem lá a pessoa ao vosso lado. Digam eles... para lhes meter as 7 imagens, se têm dúvidas. E vejam nas calmas. Quem tem de decidir é o árbitro. Não são vocês. Estamos na parte final. Ninguém pode perder aqui um campeonato ou o que for com um escândalo. Por causa de vocês. Né? Tenham calma. Muito bem, Paulo. Calma. Eu não falo mais agora, André. Desculpa lá. Paulo, espero que depois mais à frente possas responder outras questões, mas agora vou ter mesmo de passar a palavra ao João também, ao Otávio e ao Manuel. João, preocupa-te este sistema que possa haver de portagens, olhando para aquilo que foi o percurso, por exemplo, do Benfica? Achas que tem portagens ainda a pagar? Não, ou pelo contrário? Para utilizar a expressão do Paulo, não tem portagens a pagar porque não me recordo do Benfica ser favorecido, com toda a honestidade. O Benfica, falaste nisso, mas Benfica depois de Portimão, do escândalo que tiveram aqui, que não marcaram. Deixa-me dizer, João, temos que analisar, eu conto tudo com Está bem, mas espera, fala-me num favorecimento do Benfica, por exemplo, durante a primeira volta. Um jogo em que o Benfica tenha sido favorecido. Deixa-me só dizer esta, João. Não é. Depois do escândalo. Depois de pagar a tal portagem. Não, vês tu. Depois do escândalo. Sim. Do penalti na Luz, que não marcaram ao Portimonense sobre o Odisseias. Sim. Olha as portagens que pagaste a partir daí. Olha as portagens que o Benfica pagou. Paulo, vamos lá ver. Eu compreendo e tenho o maior respeito pelas tuas opiniões e pelos teus conhecimentos, que são muito grandes, quer em Portugal, quer em Espanha. Mas eu não vou centralizar a discussão à volta da arbitragem nestes termos. Não te preocupa para esta reta final que isso possa influenciar e ter um peso grande na classificação? Não posso negar que naturalmente me preocupa, mas também me preocupa se o meu Seferovic ou o Darwin não marcarem os golos que eu espero que marquem. Se o Elton Leite sofrer golos que eu espero que não sofra. Repara, eu não quero isolar a arbitragem do resto. Noutros tempos, eu não tenho a mínima dúvida que as coisas estavam inquinadas. Mas claramente inquinadas. Agora não sou dessa opinião. Há erros, há com certeza. Mas, eu costumo dizer, o VAR permitiu corrigir 9 em cada 10 situações. É bem da verdade esportiva. É bem da justiça competitiva. E, portanto, eu sou um fanático defensor do VAR e acho que hoje
se olharmos para uma pauta classificativa, há muito mais correspondência com a verdade do que havia há uns anos atrás, e não vamos agora falar nisso também, porque o que interessa é o presente. Eu compreendo a posição do Paulo, e já disse respeito, mas não quero ir tanto por aí. Há erros, há com certeza. Por exemplo, nesta jornada, já lá iremos, nesta jornada eu reconheço que no jogo do Futebol Clube do Porto, pelo menos no último minuto, último minuto de jogo, ou praticamente isso. Vamos analisar há um penalti, claro. Temos hoje um tribunal. Sim, há um penalti, claro. Agora, também entendo porque é que o Sérgio Conceição traz isso de forma tão enfatizada à colação no final do jogo. Justamente com o objetivo de criar pressão sobre os árbitros. É óbvio. Quer dizer, mas o Sérgio Conceição também não está a fazer nada que outros não tivessem feito. Repare-se, isto não é uma crítica, é uma constatação. Agora, deixamos de coisas. Quer dizer, e portanto, eu prefiro ver a questão de outra maneira. Eu prefiro responder, não sei se a questão seria a mesma, para fugir um pouco a esta questão do apito, até porque vamos ter tempo mais à frente, ainda por cima, dizer o seguinte. Acho, contrariamente aos prognósticos gerais, que o campeonato está relançado. De facto, estes 6 pontos que o Sporting perdeu em 12 possíveis, naturalmente não hipotecaram a candidatura. O Sporting continua a ser o principal candidato, mas sofreu um grande revés e potenciou, e de que maneira, a candidatura do Futebol Clube do Porto. Infelizmente, eu não digo o mesmo do meu Benfica, justamente devido ao percalço inesperado frente ao Gil Vicente. Porque se o Benfica tem ganho frente ao Gil Vicente, estava claramente na corrida. E, portanto, acho que nesse aspecto vamos ter campeonato. Agora, tenho a opinião, mas não quero monopolizar. Já houve um grande discurso do Paulo Futre, não quero fazer isso. Falem outros, lá iremos, mas gostava de dar a minha opinião sobre o rendimento de Sporting, de Porto, de Benfica, eventualmente até de Braga, mas mais o rendimento em campo, esquecendo questões laterais. Mas como foram aqui lançadas pelo Paulo Futre, pergunto, Otávio Lopes, há alguém com via verde para o título? Já que falámos de portagens. Alguém com via verde para o título. Boa noite, em primeiro lugar. Ora, vamos lá. A incompetência existe em todo o lado. Existe nos árbitros, existe nos jogadores. Olha, estamos a ver uma imagem agora de um guarda-redes que esta época tinha sido bastante seguro e que por um erro, aqui mostrou ser incompetente. Sporting aqui sofre um golo. Outro incompetente foi ontem no jogo do Porto com o Vitória de Guimarães. Como é que é possível, como o senhor que está sentadinho em casa a ver uma televisão, não vê um penalti, e só falo de um porque acho que os outros há dúvidas, do penalti no remate do Francisco Conceição, que a bola é desviada com o braço intencionalmente. Ora, Amado, não se pode dizer que os árbitros, a tendência de muitos árbitros comete um erro aos 20 minutos e tenta compensar aos 42 a equipa que prejudicou aos 30. Às vezes isso acontece. Agora, pensar que um árbitro que no jogo X prejudicou uma equipa e depois, 3 semanas depois, lembrou-se desse erro e vai ajudar essa equipa, isso é demasiado. O Malheiro falou há bocadinho aí jogos em que o Benfica tenha sido prejudicado. O Futre falou num desses, o caso do Portimonense, e depois há outro também, o famoso festival... Desculpa, eu perguntei, como o Paulo falou, equipas favorecidas, e já aconteceu ao teu Benfica. A todos. Dás-me licença? E eu perguntei ao Paulo, e já agora pergunto a ti, se és capaz de me dizer, no decurso da primeira volta, repito, da primeira volta, um jogo em que há um lance, chamemos de capital, em que o Benfica tenha sido beneficiado. Eu não me lembro. Ora bem, ainda hoje é um mistério. Não é hoje? Responde. Consegues responder à pergunta? Não. É um mistério. Como é que o festival da cacetada da primeira volta entre o Porto e o Benfica acabou com 11. E se o Benfica não tem acabado com 11, eu duvido que o Benfica tivesse empatado com o Porto. Por acaso, depois penso que estás a falar... daquele festival Estás a falar no jogo do Porto-Benfica da segunda volta. Não, da primeira volta. Da primeira volta. Da primeira volta. Da primeira, sim, também da primeira volta. Assim como o Benfica Portimonense da primeira volta. Mas tudo bem, mas onde eu quero chegar ao seguinte. Esta época, até agora, os erros a beneficiar um
e a prejudicar outro, isto no que diz respeito aos 3 primeiros classificados, a coisa está ela por ela, está equilibrada. Comecei esta declaração por isto. Há incompetentes em todo o lado. O que se pede é que nestas 6 jornadas decisivas de um campeonato em que estão em causa 50 milhões para um lado, para o Benfica e para o Porto, 20 e tal milhões, ou 26, 27 milhões para o Futebol Clube do Porto, outro tanto para o Braga, perdão, para o Sporting, perdão, outro tanto para o Sporting de Braga, que a incompetência de alguns árbitros que ainda pululam por aí não se note, não se veja. Mas não é isso que vimos na jornada deste fim de semana. Porque na jornada deste fim de semana há lances que deviam... Não foi desta semana, de ontem. Hoje é sexta, perdão, desculpa, de anteontem. Portanto, há lances que não têm explicação. Como é que os VARs não viram aquilo? E lembro, Otávio, que os vamos analisar ao pormenor ainda nesta ligador. Quanto à corrida pelo título, muito rapidamente, para passar também a palavra ao Manuel. Ora bem, a corrida pelo título está lançada. Quer se queira, quer não. Porque repara uma coisa, neste momento a coisa resume-se ao seguinte. O Sporting, se ganhar em Braga, continua favorito para o título. Continua com 4 pontos de avanço. Já agora, convém lembrar isto. É que se o Sporting ganha o Braga, afastará praticamente o Braga da luta com o Benfica pelo 3º lugar e depois o reverso da medalha será o Benfica ganhar depois ao Futebol Clube do Porto, que dá uma ajuda tremenda ao Sporting para o Sporting ser campeão. Portanto, isto está tudo embrulhado. Só que não podemos esquecer nunca isto. É que o Porto está a ganhar jogos por 1-0. O Sporting, nos últimos 4 ou 5 jogos, está a empatar jogos no último minuto. Portanto, a sorte, a estrelinha, aquilo que o Sporting teve na primeira fase da época, em que ganhava jogos no último minuto, agora está a empatar os jogos no último minuto, etc. Está a coisa ao contrário. Por isso, neste momento... Deixem-me dar também a palavra ao Manuel Queiroz, que ainda não falou. Com muito gosto, mas deixa-me só dizer isto. 10 segundos. Deixa-me só dizer isto. De facto, o Porto-Benfica é da primeira volta, como é deste ano civil, enfim, mas é da primeira volta, com certeza. Agora, essa coisa da cacetada, quer dizer, é de uma infelicidade do Otávio impressionante. Agora, eu gostava independentemente de poder ter havido esta ou aquela meio disciplinar, eu não me lembro de um golo, não tenho certeza, de um golo do Benfica que decorresse de uma análise incorreta da arbitragem. Olha, ou seja, favorecimento da arbitragem. Vamos falar Portimonense-Benfica, lembra-me agora de cor. Portimonense-Benfica, uma falta do Vai. Meus senhores, deixem-me dar a palavra também ao Manuel Queiroz, muito rapidamente, Manuel. Olhando, ficou relançada a corrida pelo título, ou parece que 4 pontos para o Sporting ainda é uma almofada confortável para gerir? Qualquer dos outros concorrentes gostaria de ter essa almofada, não tenho dúvidas nenhumas, e se fosse o Porto e o Benfica, era mais difícil dizermos que o título que a corrida estava muito aberta. Sendo o Sporting é um bocadinho diferente, porque tem uma equipa muito mais jovem, porque não tem o plantel, claramente, que tem o Benfica ou o Futebol Clube do Porto, não tem as mesmas opções, na minha opinião, e acho que é uma opinião geral, inclusive dos próprios sportinguistas, e, portanto, aquilo que há um mês era o Sporting que podia perder, foi o Sporting que perdeu, de facto, porque o Sporting não perdeu pontos com o Benfica, ou com o Porto, ou com agora, não é? Foi perante equipas que normalmente se esperaria que ganhasse. E, portanto, a corrida pelo título está reaberta, sendo que o Sporting continua a ser o favorito, porque tem uma almofada ainda que é muito boa, embora tenha que ganhar, enfim, para assegurar o título, 5 dos 6 jogos que faltam. Mas também é preciso que o Porto ganhe os 6, não é? E isso também não tenho nada a certeza que vá acontecer. E, portanto, é o Sporting que é o principal candidato, mas tem uma pressão suplementar, que é o de já ter tido o campeonato no bolso e deixar de o ter.
E ainda muitos jogos importantes nesta reta final que podem definir esta pontuação. Há pouco falava o Otávio Lopes. Paulo Futre, já perguntarei também ao João Malheiro por quem vai estar a torcer, mas achas que Jorge Jesus vai estar a torcer pelo Braga este domingo, uma vez que pode, de uma vez por todas, descolar do Braga e a questão do terceiro lugar, pelo menos, ficar definida? Não acredito. Um campeão sonha sempre, enquanto matematicamente... Achas que Jorge Jesus ainda acredita no título, é isso? Não, mas... Eu referi-me aqui à questão do Braga, mas... Quando matematicamente for possível ser campeão, nunca vai olhar para trás. Ok, tem que estar atento, mas... Achas que não está preocupado com o que pode fazer o Braga? Está a olhar sempre para cima? Está sempre preocupado também, não é? Mas primeiro tem que olhar para a frente. Tem que olhar primeiro para a frente, depois olha para trás. Não acredito nisto. Acredito que ele quer que o Sporting perca pontos e continuar a sonhar. João, vai estar a torcer por alguma destas duas equipas? Para ser honesto, quer dizer, um benfiquista tem que olhar para cima, não tem que olhar para baixo. Enfim, o histórico do clube obriga-nos a olhar para cima e não para baixo. Agora reconheço que se o Braga vencer ao Sporting, ou vencer o Sporting, ainda hoje estive a ver o calendário, os 5 jogos que faltam, teoricamente, são de um índice de dificuldade muito inferior aos 5 jogos, quer do Benfica, quer do Sporting, quer do Futebol Clube do Porto. O que é que isto quer dizer? Que o Braga até pode, ganhando ao Sporting e sendo bem sucedido nos últimos 5 jogos, poder chegar ao terceiro lugar em prejuízo do Benfica. É porque o Benfica tem um calendário até particularmente complicado. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Agora, também a deslocação ao Nacional. Foi o que eu disse. E, portanto, mas compete ao Benfica olhar para cima e não para baixo. Seja como for, eu disse aqui há tempos e continuo a achar, todas as equipas vão perder pontos. Mesmo de forma imprevista, como o Benfica perdeu com o Gil Vicente. Ninguém pensaria que o Sporting, nos últimos 4 jogos, empatasse 3. Até só falta perder pontos. E o Braga tem perdido imensos. O Braga tem, curiosamente, até parece um paradoxo. Lembro-me do Carlos Carvalhal, e bem, ter dito que havia uma carga competitiva enorme naquela equipe. E teve imensas lesões. Estamos a ver precisamente o calendário do Benfica até ao final. Ora, muito bem. E imensas lesões, e curiosamente, numa altura em que tem mais folga, o Sporting de Braga claudicou. E, portanto, perdeu uma série de pontos agora que se teve. É verdade. E, portanto, mas tem boas condições de ganhar ao Sporting depois de vez. Mas eu acho que vão todos perder pontos. Só o Futebol Clube do Porto é que não tem perdido. Isso é verdade. O Porto não tem perdido pontos, mas eu dificilmente acredito que o Porto faça o pleno até ao final da temporada. Portanto, que é já, faltam 3 semanas e pouco. Parece que não, mas o campeonato acaba daqui a 20 e tal dias. Portanto, já há menos de um mês. Eu acho que o Porto vai perder pontos. Acho. Porque se não perder, tem fortes possibilidades de conquistar o título. Isso parece-me discutível. E já vamos olhar também para o que aí vem para o Futebol Clube do Porto e Sporting. Vamos também analisar ao detalhe os lances mais polémicos da última jornada com o recurso ao Tribunal da CMTV, hoje em edição especial. A seguir a uma curta pausa.